Tudo jóia, Tudo Eliane, bom? Carlos. Dona Clara, tá bem também, graças a Também tá. Deus. Peraí que estamos chegando. Não tem pressa, não. Aí, agora deu. Uhum. Vem, Dona Clara, jóia. Joia. Gra- Muito bem. Ai, ai, ai. Tudo tranquilo, Marcelo? Tranquilo, tava até 3 horas da tarde, tava pintando lá no fundo da casa. Calor, hein, filho? Com esse calor, hein? Nossa Senhora, pelo amor de Por esses dias vai chegar a 35. Deus. É, então. De quinta Então. para frente tem previsão de chuva, né? Ah, tomara, né? Se Deus quiser, tomara que chova um pouquinho aí para dar uma amenizada. Amenizada. É. Com certeza. Bom, a prece inicial é a Eliane que faz, né, Eliane? Isso. Depois o Carlos faz o Evangelho, eu faço o Livro dos Espíritos. A Fernanda faz as duas vibrações, né? E o Pedro faz o encerramento, né? Vamos aguardar. Certo. Mas tá bom, né? Tá. O negócio é isso aqui, ó. Toma muita água aqui, ó. Muita água. Exatamente. Bastante água. Porque tá muito seco. Acho que já tomei umas. Acho que umas 5, 6 garrafinhas dessa aqui já. Eu tomo bastante também. Mais um minutinho, aí a gente começa. Vamos começar então? Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento e nos conectar, pedirmos os auxílios dos mentores do Grupo de Estudo Espírita Francisco de Assis. Que eles possam estar em nossos lares, possam nos ajudar nos estudos, que nós possamos ter a intuição necessária para o estudo de hoje. Se tiver algum irmão que vem para estudar conosco, que possam sair daqui esclarecidos, e que nós possamos, neste momento, estarmos em sintonia dos amigos espirituais para o estudo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos sempre ser luz para o nosso universo. Que assim seja. Muito bem. Muito bem. Então, vamos. Fala, Pedrão. Pedro, Olá.
Gente, desculpa o atraso. A Fernanda está chegando já aqui também. Tranquilo. Ok. Capítulo 24. Não coloquei da candeia debaixo do alqueire. Hoje, itens 11 e 12, né? Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não precisam, não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, 10 a 12. Item 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são doentes que precisam de médico? Porque Deus, e não quer a morte do pecador, o privaria do socorro de poder tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância. Ele a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com a sua boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão, para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns, com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Bom, vamos tentar falar um pouco dos nossos itens de hoje. A gente vê no item 11, quando Mateus coloca, né, que Jesus estava
tomando sua refeição com espíritos mais baixos, né? Pobres, aqueles que são pecadores, né? E os fariseus contestam sempre, né? O fariseu, ele é muito tradicionalista, né? Então, ele vê o Velho Testamento e contesta porque Jesus não estava fazendo como mandava fazer no Velho Testamento. Quer dizer, o que é mal, tem que ser preso, tem que ser morto, não pode estar junto. E Jesus, sabiamente, veio para mostrar. Ele não veio destruir a lei. Como ele diz lá no capítulo 1. Porém, não é a lei escrita no Velho Testamento. Ele não veio destruir, ele veio cumprir a lei divina, que é bondade infinita. Então, ele vai dar a oportunidade para essa pessoa não errar. Como ele fez quando a prostituta foi pega e eles pediram para apedrejar, porque no Velho Testamento, porque tinha que ser assim, os fariseus assim decidiram. E ele disse, quem não tiver pecado, que tiver a primeira pedra. Então, são coisas que a gente precisa tentar entender na essência. Ou seja, quem precisa de médico? É quem está doente. Quem é que precisa de Jesus nesse momento? Aqueles pobres, aqueles que estavam precisando de uma orientação. Jesus não conseguiu orientar todo mundo, por isso que ele tinha os apóstolos. Por isso que ele tinha outros braços para ajudar. E aí, ele fala para a gente, Kardec, sobre a mediunidade. Todos os espíritos merecem dar comunicação. A mediunidade, ela não é uma questão assim, um tem, outro não tem. Ela é questão orgânica, todos têm. A diferença entre quem é um médium ostensivo daquele que não é ostensivo está naquele que o ostensivo ele tem essa capacidade mais aberta, mais focada. Ele consegue, então, ou ver, ou ouvir, ou escrever, ou fazer todas ao mesmo tempo, como fazia Chico Xavier. Só que você não vai deixar... Então, se vem um espírito sofredor, você não deixa da facilidade. Não, ele também precisa. Eu me lembro, Aguinaldo Paviani, ele... Não me lembro qual o livro que eu li dele, ele conta que numa casa espírita foi levado um espírito muito rebelde e que tratava sobre Umbanda. E o dialogador daquela casa não deixou o espírito para a comunicação. Vai para outro lugar que aqui não é o seu lugar. Olha o nível que a gente chega dentro da caridade de atender esse irmão. A gente não atende porque ele veio de uma outra religião, porque ele veio de uma outra forma de ver a comunicação com os espíritos. Em nenhum momento, eu não, pelo menos não vi isso nos livros de Kardec. Kardec diz que o único que tem condições de falar de mediunidade é o espiritismo. Ele não fala isso. Então, nós precisamos aprender que dentro do nosso trabalho, qualquer espírito é bem-vindo. É claro que pode chegar um espírito rebelde, querendo brigar, querendo quebrar tudo. Pode. O médium, quanto mais o médium estudar, quanto mais o médium se preparar, menos vai acontecer esse tipo de coisa. Porque mentalmente ele fala, ó, aqui não. Aqui você vai dar a comunicação do jeito que eu te enquadrar. Você não vai sair quebrando tudo, você não vai xingar, não vai falar palavrão. Eu não vou deixar. Você quer dar a comunicação? Você vai. Você está bravo com alguma coisa? Você está bravo? E isso tudo não é o dialogador que faz, é o médium. Mas para o médium fazer isso, ele tem que estar preparado. Senão ele não consegue fazer. Por que é que lá nos final dos anos 1800, começo dos anos 1900, as comunicações eram tão barraqueiras? Porque não tinha esse preparo. Então chegava, já ia fazendo arruaça. Por que a codificação do Espiritismo veio através de mesas girantes? Imaginou se fosse uma comunicação como é hoje? Ninguém ia acreditar. Porque é forjado, porque é mentira. Então, as coisas aconteceram como deveria. E nós, hoje, estamos usando de algo que aqueles irmãos fizeram para nós sensacional. Nós hoje é muito mais simples ser médium hoje. Você tem muita coisa que você pode estudar, que você pode se preparar
para poder receber esses irmãos. E é importante deixar que todos falem, porque senão a gente fica elitista. E eu não aprendi sobre elitismo no Espiritismo. Todo mundo tem voz, todo mundo precisa falar. Algo mais, pessoal? Para a gente falar? Aqui. Pessoal, e seria o único caminho, a única forma da gente se fortalecer, né, na hora de receber, na hora de passar a comunicação, é apenas o estudo? É o único caminho? Ó, dentro de um trabalho, você vai ter uma equipe que está por trás dando suporte. São as vibrações. Então, isso já é uma questão de suporte. Os médiuns que ali estão, não são médiuns ostensivos, não estão na mesa, eles estão atrás, fazendo vibrações, fazendo orações. Para quê? Para que aquele ambiente seja propício. E o médium aproveitar esse momento. Essa é uma das formas. O estudo, o que acaba acontecendo? Se eu não estudar, eu não falo só estudar mediunidade, é estudar como a gente estuda o livro dos Espíritos, como estudamos o Evangelho, depois tem Gênesis, Céu e Inferno. É estudar, são livros de estudo. Sim. Tem de Chico também, que tem de Rossandro Klinger, que tem um monte. O que acontece? Para que eu falo do estudo? Se eu não me preparo, você, baterista, se você não se preparar, você vai ser um bom baterista? Não. Você tem que se preparar. É a mesma coisa para você trabalhar com a mediunidade. Porque como é que você vai filtrar quando chega um espírito rebelde, querendo quebrar tudo? Como que você consegue fazer esse filtro? É só com esse diálogo que você faz com ele mentalmente. Como que você faz esse diálogo se você não tiver conhecimento? Ele te pega, derruba. É isso que você tem que ser. Escola, né? É para você ter uma capacidade de conversar, de dialogar com ele, para ele poder... Esse cara entende. Se eu tentar fazer alguma coisa, ele me pega. E eu, então, preciso me enquadrar. É justamente para você ter a oportunidade de colocar o espírito rebelde, o espírito inferior, no lugar dele. Para que a reunião não vire bagunça. Porque senão... vem através de qualquer médium, um espírito que arrebenta a mesa, derruba a cadeira, assusta. Aquele médium que está lá atrás, vibrando, está orando, ele pula, e aí acaba quebrando a vibração, porque ele assusta. Então, nós precisamos que tenha equilíbrio. Sem equilíbrio, não vamos ter. É uma das formas, não é a única. Mas essa é uma forma potente que eu vejo, porque é uma forma que você consegue entender o que está acontecendo. Sim. Tem que haver uma boa equipe junto, né? Sim. Por isso, as equipes não podem ser enormes, grandes, tem 50 metros. Não vira, porque você não consegue uma vibração, não consegue. Mas também não pode ter 3. Sim. E aí, como é que você consegue um equilíbrio? Se você tiver uns 4 a 6 membros que fazem a vibração, e mais uma meia dúzia de médiums para poder fazer as comunicações, você vai estar num bom tamanho de equipe. Beleza. Não é exato, não, tá? Não é exato, é só assim. Eu já trabalhei em algumas equipes desse tipo. E essa equipe, de 10 a 12, você consegue trabalhar legal. Bacana. Beleza. Quando eu comecei nos trabalhos mediúnicos, eu falo que as primeiras vezes eu grudava na cadeira, falava que eu tinha um medo de dar uma comunicação muito violenta, derrubar. Eu grudava na cadeira e falava, não, daqui eu não saio. Eu vou dar comunicação, até que depois você vai, né, aprendendo e vai relaxando. Mas as primeiras vezes, muitas vezes, eu grudava e falava, não, daqui eu não vou sair. Não vai ter como. Sim. A gente aprende. Só uma observaçãozinha rapidinha. Por que o estudo é importante, né? A prática é importante, mas o estudo é importante. Porque a gente precisa de usar o estudo e o crivo da razão para verificar o que o espírito está dizendo.
Porque muitas vezes o espírito ele quer falar, começa a falar, e aí você percebe que ele é mistificador, por exemplo. Ele está querendo enganar todo mundo. Então, precisa saber, né? Precisa estudar, precisa conhecer, para evitar que isso aconteça, né? Isso, o estudo é bastante importante também. Por isso que o estudo é importante. Sim, eu tenho uma dúvida, assim, que por várias vezes acontece comigo, e às vezes eu fico assim, nossa, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô... Só que às vezes eu tenho conversas, assim, extremamente claras. E aí eu falo, meu Deus do céu, eu tô falando sozinho no meio da sala da minha casa. Aí eu fico assustado. E aí eu não sei até que ponto, né? Eu falo, nossa. Ô Pedro, se você não estava pensando na coisa, e ela acontece, não é invenção sua. Geralmente começa um assunto que nem uma última vez que aconteceu muito forte comigo, eu estava lavando louça, assim, e de repente entrou uma mulher em casa, assim, procurando os filhos dela. E ela estava assim em prantos, mas assim chorando muito. Eu não senti nenhum momento agressividade da parte dela, nada. Mas eu senti uma tristeza muito grande, uma angústia muito de doía o peito. E porque acho, sei lá, tava a gente sim, eu tenho as sensações assim da pessoa e uma sensação de que ela não sabia aonde ela estava ou em que plano ela estava. A sensação que eu tive é que ela tinha desencarnado, mas que ela achava que estava viva. E ela estava procurando, ela falava, meus filhos, ela estava procurando os filhos dela. E eu, meu Deus, como é que eu te ajudo? O que eu faço para te ajudar? Vai para a luz, não sei. Eu ficava... E aí ali, esse start foi aí. Lembra que eu te falei isso? Faz, sei lá, alguns anos. Aí foi uma coisa, eu falei, nossa, mas será que foi? Que coisa da minha cabeça não foi? Porém, assim, foi uma coisa, né? Eu não estava pensando nisso só. Sim. Aconteceu, né? Sim. Não foi coisa da sua cabeça. Uma das formas de socorrer nesse caso, Pedro, o que você falou de luz é uma situação. É pedir para a equipe espiritual, que está sempre com a gente, sempre nos orientando, que ajude ela a encontrar onde ela está, o que ela está fazendo, por que ela se perdeu. E aí, às vezes você não vai conseguir, porque você não conhece a pessoa, você não sabe o que é. Você vai falar alguma coisa que ela vai falar assim, não, mas isso daí não é verdade. Então, a equipe espiritual, porque aí ela vai ver a equipe. Você pode até ver, eu não vejo, mas eu peço isso, para que ajude ela a encontrar quem ela precisa, porque vai ter uma mãe, vai ter um pai, vai ter um ente querido, alguém que vai encontrar e conseguir socorrê-la. Sim. Eu sempre oro, né? Eu faço oração agora, né? Um pouquinho que eu aprendi aqui, que eu estou aprendendo agora, eu sempre faço oração, né? Peço por essa pessoa, falo, ó, não sei quem é você, não, mas estou aqui para orar para você, falo o que você precisar falar, mas a partir do momento que eu começo a me sentir mal, aí eu bloqueio. Antes eu deixava o negócio estralar, eu tinha que sair do lugar, eu passava mal, às vezes acontece ainda. Tem lugar que eu não entro. Ou tem que sair. Chega em um lugar, o ouvido já começa a apitar loucamente. Estou aprendendo devagarzinho. Sim, com certeza. Mas às vezes também bloquear e sair não é errado, viu? É o que precisa mesmo, porque nós não temos essa condição de esclarecer sozinho. Às vezes eu sinto que eu não vou aguentar, parece que eu vou estourar, ou desmaiar, ou sei lá, passar mal. Quando começa a chegar nesse ponto, eu paro. Eu não sei se é uma questão vibracional aí, eu não sei. Às vezes a pessoa, o espírito está numa vibração tão densa
que a gente às vezes não consegue exportar, né? Sim, exatamente. Sim. Bom, mais alguém? Podemos ir para o Livro dos Espíritos? Tudo bem? Pode ir? Uhum. Pode ir. É, Já vai fazer. Então vamos. É capítulo 8, pergunta 779, Marcha do Progresso. 779. 779. Acharam? Acharam, Fernanda? Ok. Então vamos lá. Pergunta 779. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Veja, não poderia ser diferente, né, gente? Porque cada um de nós traz uma história diferente, né? Uma origem diferente, passou por experiências diferentes, conheceu pessoas diferentes, aprenderam coisas diferentes, né? Então, não é possível que cada um tenha o mesmo caminho, né? Cada um vai ter o seu caminho, certo? Algum comentário? Não. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. 780B. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam, senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir da sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. É daí que vem aquela alegoria, né, de que a nossa evolução é como um pássaro, né? Um pássaro tem duas asas. Uma asa é a intelectualidade, a outra asa é a moral. Enquanto o pássaro não equilibrar as duas asas, ele vai voar um pouquinho, parar, voar mais um tantinho. Porque a moral, o desenvolvimento moral, ele não acompanha o intelectual e vice-versa, né? Como eu já falei agora há pouco, cada um tem uma história, cada um tem uma origem, cada um de nós passa por experiências diferentes, né? Se fosse possível nós sabermos, né, como é que foi o nosso caminho, pelo menos de 1000 anos para cá, provavelmente nós estávamos em lugares diferentes, passamos por lugares diferentes, passamos por situações diferentes. Então, cada um de nós desenvolveu a intelectualidade em um nível e a moral em outro nível. Mas o objetivo final é que as duas asas sejam fortes e robustas, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Aí sim nós vamos conseguir alçar um voo mais alto, né, em direção da evolução. Perguntas, comentários? Eu sempre penso na questão do Congresso Nacional.
Tem burro lá? Não vejo burro no Congresso Nacional. Só que desenvolveu o lado intelectual. E usa para o mal. Então, ele é um pervertido, que é o que fala exatamente aqui. O homem que estuda e tem o lado intelectual desenvolvido e usa para o mal, ele é um pervertido. Então, quando a gente vê, você tem um monte de gente inteligente que podia estar ajudando. Você está num local ali, você pode fazer coisas sensacionais para a população brasileira. E você não faz. Então, é um lugar que a pessoa que está lá e faz errado vai ter muita coisa para justificar depois. Porque está tendo uma oportunidade. Nós temos a nossa? Sim, mas o nosso ele é bem pequeno, né? Do nosso lado, com as pessoas que estão perto. Não que sejamos isentos, mas a gente faz para menos gente, né? Ali você tem condições de fazer para muita gente. É um país que você pode fazer e ajudar, de gente que precisa da sua ajuda. E é caridade quando você coloca para o bem. Porque você está fazendo com que aquela pessoa que não tem conhecimento intelectual, que não tem condições financeiras, que não tem saúde, e você ajuda que ela tenha, levando educação e levando saúde para a população. Sem desvio, sem nada. Olha qual é a oportunidade que você tem de fazer. E aí faz mal feito. E faz mal feito não porque não sabe, é porque é pervertido, porque usa para o mal. Sim. Sim. Infelizmente, né? Posso prosseguir? Sim. 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não. Mas o de o entravar algumas vezes. 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Aí uma observação de Kardec. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Às vezes, eu ouço muito isso, né? As pessoas dizerem: eu só vejo maldade, eu só vejo desgraça, não sei o quê, né? E, bom, para começo de conversa, a mídia ela só se interessa em passar isso, né? Porque é o que as pessoas, não todas, né, obviamente, mas é o que chama a atenção do público. É da Ibope. Mas não é verdade. Isso, da Ibope. Mas isso não é verdade. A luz, ela é muito mais poderosa, né? Uma reunião como a nossa, né, ela pode ser despretensiosa, mas é menos do que vocês imaginam. Ela alcança muitas pessoas. Se nós tivéssemos vários núcleos como este, pequenos, mas constantes, né, as coisas seriam muito melhores, né? E o que os nossos amigos das trevas eles querem? Eles não querem o progresso, né? Então, aparentemente, a gente vê a situação do mundo e acha, nossa, o mundo está perdido, ai, que não sei o quê, mas não tem nada perdido, né? Se nós continuarmos fazendo nosso grãozinho de areia, e quanto mais pessoas nós juntarmos, né, ao redor dessa ideia, não a ideia espírita, né, a ideia do amor, do respeito, né, de que todos somos irmãos, né, as coisas vão ser cada vez melhores. Mas não podemos ter medo das trevas, porque a luz é muito mais poderosa.
Com certeza. Com certeza. Comentários? Então, 782. Não há homens que entravam no progresso de boa-fé, crendo favorecê-lo porque o veem sob o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então, a gente não deve se preocupar com essas pessoas, né? Tem vários hoje em dia, né, pelo mundo espalhados aí, que eles acham que eles conseguem parar a roda do progresso, mas eles não, eles podem até gerar um pouco de não sei o que, né? Todo mundo fica, mas no fim já houve tantos que passaram, que tentaram fazer isso, né? Aquele do bigodinho, né? Por exemplo, o francês, né? O que era meio biruta, ficou biruta, né? Aquele que é de uma boa parte, né? Mas eles passaram e nós continuamos. Então, de novo, a luz sempre é mais intensa, com certeza. Tá? Se você estiver num quarto escuro, sem nenhuma luz, zero, um breu, e você acender um fósforo, você vai ter luz. E ela vai iluminar o quarto inteiro. Essa é a luz. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E aí tem uma explicação de Kardec aqui, né? O homem. Perdão. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe, frequentemente nessas convulsões, senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. A gente está passando por um momento de transformação, né? Nós estamos com um pezinho na regeneração, no processo de regeneração. Se nós vamos colocar o outro pezinho, vai depender de nós, né? Mas aí, aqueles que não se adaptarem à nova situação, eles vão ter as suas chances, e se não se adaptarem finalmente, vão ser convidados a sair, né? Porque ninguém deve e nem pode parar o progresso, né? Parece que isso é uma coisa ruim, né? Mas veja, eu faço uma comparação falando assim. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui é fumante. Não sei. Alguém fuma aqui? Não? Eu não sou fumante. Aí eu estou numa sala, né? Tem uma meia dúzia de fumantes lá, fumando, né? Eu não me adapto a esse local. Eu vou ter que sair. Ou eles vão ter que sair. Então, para que o ar fique puro, eles saem. Eles não estão mais adequados às leis novas que proíbem
fumar em local fechado. Perceberam? Então, simplesmente é uma questão de você dar uma outra chance para essas pessoas em outro lugar, onde que não é uma penalidade, como é que chama? Não é uma, oh meu Deus. Punição. Isso, muito obrigado. Não é uma punição. Não. É porque eles não se adaptam, não estão mais adaptados à nova situação. Certo? E aí, eles, além disso, eles vão ter uma missão nobre, né? Porque eles vão para mundos mais primitivos e vão ajudar aqueles que estão começando a caminhar na evolução. Isso já aconteceu várias vezes aqui na Terra, né? Segundo alguns aí, nós estamos na quinta raça humana. Não sei se isso é verdade ou não, mas com certeza nós já passamos por várias transformações. Então, tipo assim, os incomodados que se mudem. Porque eu quero ir adiante. Certo? É bem assim. Comentários? Não? Não. Então, 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. Ponto. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Quando as pessoas perceberem que a vida verdadeira é a espiritual, não a material. Tem uma observação do Kardec aqui, para encerrar. Há duas espécies de progresso que prestam mútuo apoio, que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos mais civilizados, o primeiro recebe, neste século, todos os incentivos desejáveis e, por isso, atingiu um grau desconhecido até nossos dias. Falta ao segundo para que esteja no mesmo nível. Todavia, se comparam os costumes sociais aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar o progresso. Por que, pois, a marcha ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência? Porque nisso não haveria entre o século XIX e o 24º século igual diferença que entre o 14º e o 19º? Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria um absurdo. Ou que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Estamos progredindo. Apesar de tudo, estamos progredindo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Não? Nossa, então tá, filho. Então eu. Fica girando, Marcelo, assim, digerindo, sabe? Oi, perdão, Fernanda. A minha cabeça fica aqui
digerindo, tentando entender, buscar conexões. Uhum. Sim. Sim. Bom, então é para você mesmo que eu passo o bastião, o Fernando. Vamos ver. Para as vibrações, certo? Aí, as vibrações e o Pedro encerra, né, Pedrão? Então é isso. Então, iniciando as nossas vibrações, nós vamos emanar positividade, bons pensamentos, a todos aqueles que, neste momento, precisam de um amparo, de uma direção, de uma conexão maior com a espiritualidade, com o seu interior. E os nossos amigos espirituais auxiliarão nessa jornada. Que as nossas vibrações, nossa positividade possam chegar a todos aqueles que estão adoentados, acamados, doentes do espírito, doentes da mente, doentes do corpo. Que essas vibrações possam trazer cura, esperança. Que nós também possamos enviar nossas vibrações a todos aqueles que vivem em abrigos, sejam crianças, sejam idosos, pessoas que não têm lares, que não têm família. Que eles possam, a partir dessas vibrações, encher seus corações de amor e ter fé que tudo há de melhorar na graça de Deus. Que as nossas vibrações cheguem até aqueles que estão em regime fechado, aprisionados, que cometeram crimes, que intencionalmente ou não fizeram mal a alguém. Que eles possam ter seus corações abrandados da dor, suas mentes limpas de pensamentos negativos, para que a espiritualidade possa auxiliá-los em seu processo evolutivo. Que eles possam sentir compaixão por si mesmos e perdoarem-se pelos erros que cometeram, para que possam seguir em frente. Nossas vibrações também vão àqueles que trabalham nesses ambientes fechados, que têm contato direto com uma frequência mais densa, mais baixa, que eles possam ser blindados para não interromper seu processo evolutivo e não levar essas energias negativas para suas famílias, para os seus lares. Que as nossas vibrações atinjam todos os governantes de todos os lugares do mundo todo. Líderes que estão onde estão para que possam auxiliar seus povos, as populações que deles dependem, possam auxiliar essas populações a se desenvolverem, minimizando suas dificuldades, buscando formas de desenvolver o ambiente em que essas pessoas estão, que favorecerá o desenvolvimento humano. Que eles possam deixar o egoísmo de lado, a ganância, o desejo de poder, que eles possam superar todas essas
vontades tão mundanas, para que a sua luz interior possa, enfim, transbordar e auxiliar o nosso planeta nesse momento de transição planetária. Em especial, nossas vibrações vão àqueles líderes de países e de nações que estão passando por guerras, por grande sofrimento, mortes, dor, fome, frio, sede. Esses líderes tomem consciência da gravidade da situação e não permitam mais que suas populações sofram e paguem pelo desejo de poder. Que a fraternidade possa imperar na nossa sociedade, em especial nessas nações em guerra. Que os espíritos de luz possam chegar até lá e auxiliar aqueles que perderam familiares, que estão passando por necessidades extremas, que estão com medo. Que os espíritos de luz possam ampará-los, trazer-lhes conforto, esperança de que esse momento difícil acabará em breve. Que nossas vibrações também cheguem à natureza, aos animais, às plantas, que mantém nosso planeta em equilíbrio e que tem sofrido tanto com a ambição do homem de expandir, de crescer e de ganhar dinheiro. Que os espíritos de luz possam proteger a natureza do mundo todo, em especial a natureza do nosso país. E que o ser humano possa ser tocado em sua consciência pelo entendimento relativo à importância do equilíbrio no nosso planeta em virtude da natureza. Que os espíritos de luz possam amparar aqueles que estão em situação de rua, aqueles que são dependentes de entorpecentes, que estão desamparados, que estão perdidos e buscam nas drogas um conforto ou uma anestesia para suas dores. Que nossas vibrações possam atingi-los, possam tocar-lhes profundamente, para que eles voltem a viver a realidade e buscar seus caminhos e retomar seu processo evolutivo. Em especial, que nossas vibrações cheguem a todas as crianças do planeta, bebês, crianças, adolescentes, jovens, esses seres que carregam tanta pureza ainda, tanta vontade de mudar, de transformar sua realidade. Que o mal não os atinja, que eles sejam protegidos, para que possam transbordar sua luz por onde passarem, para que possam iluminar os caminhos das pessoas, de suas famílias, amigos, e que eles possam cumprir sua missão neste plano de auxiliar o processo evolutivo. Que eles mantenham preservada sua pureza, sua esperança e o amor que transbordam e trazem consigo.
Nossas vibrações também vão a todos aqueles que estão em nossa lista de assistidos, da lista dos encarnados, que pelo motivo que pedem, solicitam, possam ser atendidos e curados, possam receber amparo da espiritualidade, possam se sentir acolhidos e acarinhados na graça de Deus. Que também aqueles que já desencarnaram, que já cumpriram suas missões neste plano, estejam sendo amparados, cuidados, para que possam continuar seu processo evolutivo. Em especial, nós pedimos amparo a Andréia Fernandes, Andréia Monteiro Lima, Arthur Tano Matara, Carolina Ruda, Casal Cris e Márcio, Evânia Cecília Dourador, Flaviana Assunção, Gremilde Pioutini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, João Francisco de Andrade, José Aparecido Cavelanha, Júnior Arcúlio, Karen Lerantovski, Luiz Antônio Vilaboas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Noa Coelho Bense, Osmar Custódio Dias, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Pioutini Brandão de Andrade e Tami Mofa. Que os espíritos de luz possam estar com eles, auxiliando e amparando em suas demandas, necessidades. Amém. Bom, hoje, encerrando mais uma reunião, nossos queridos amigos do grupo, um abraço fraterno a todos que não puderam entrar também, encerrando essa reunião com o sentimento de um bom estudo, de aprendizado, agradecendo as equipes espirituais que nos ampararam hoje nesse estudo, nesse encontro, e agradecemos pela saúde de todos aqui do grupo, de todos os seus familiares. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tudo bem. Todos bem, não? Tudo jóia? Tudo bem. Beleza. Beleza. Fernanda quase levitou da cadeira hoje aqui. Por quê? Eu tava inspirada, mulher. É isso aí. Muito bom. Isso é bom. Se ela levitar. Deixa levitar. Então, só ele que viu. Certo. Bom, pessoal, então, que todos nós tenhamos uma noite domingo tranquila, uma semana, começo de semana a 1000 por hora. E que quarta-feira a gente se vê de novo, se Deus quiser. Amém. Amém.
Tchau, gente. Boa noite. Tchau, dona Clara. Dona Clara. Tchau, dona Clara. Deus abençoe. Boa semana, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até. Semana pra vocês.